A RioSoft, como ela tem mais ou menos umas 1000 empresas que utilizam esse sistema, ela não fez um executável para cada ramo de negócio. Ela criou uma empresa só, um executável só, e ela colocou configurações dentro desse executável. Então, assim, se você vai lá e marca a configuração que a sua empresa trabalha com um determinado processo, esse processo passa a fazer parte do sistema e aparece no sistema para que você trabalhe. Então, assim, quando lançou na versão 1.0, tinha pouquíssimos campos de configuração. Hoje nós estamos na versão 12.0. As versões 1, elas tinham letras, todas as versões têm letras A, B, C, D, depois ela migra de versão. Então, virou um monstro hoje. O que essas 1000 empresas têm hoje está dentro do sistema. É muito difícil ter alguma coisa que a gente não, que a empresa trabalhe que seja diferente do que a gente já tem hoje nos campos de configuração. Lógico que acontece. Se acontecer, ou a gente faz em customização, ou a gente até passa para a RioSoft e se ela achar interessante, ela coloca numa próxima versão e vai para todos os usuários. Por ela ter feito esses campos de configuração, ela fez um configurador fora do sistema e um configurador dentro do sistema. Vou começar pelo fora do sistema. Ele tem um usuário e senha. Tá dando aqui, meu antivírus está tentando, mas deixa eu fechar aqui. Onde eu cadastro os usuários e os grupos de usuários que vão trabalhar dentro do sistema. Então eu posso cadastrar grupos de usuário, por exemplo, grupo da assistência técnica, do comercial, do contrato, do financeiro. E dentro de cada grupo eu posso colocar o próprio funcionário, dando direito no grupo e acessando os funcionários ao grupo, ou dando direito direto ao funcionário. Chegando ao nível, do que o usuário pode fazer: incluir, alterar, excluir, consultar, ter ou não acesso. O que ele não tiver acesso, quando ele entrar no sistema, nem aparece para ele que ele tem esse acesso ou não. Nem aparece para ele a opção para ele olhar dentro do sistema. Também tem uma coisa muito interessante aqui no configurador externo, e aqui começam os diferenciais do Apollo, que são o seguinte: eu posso criar campo em qualquer tabela do sistema. Lógico que eu preciso ter um pouco de conhecimento de SQL. Se tiver uma pessoa aí que vai gerenciar essa implantação, ou nós mesmos que somos especialistas em implantar, nós não dependemos da produtora do software. Um exemplo claro: eu tenho as minhas tabelas dentro do sistema e eu preciso criar um campo dentro de uma tabela. Exemplo: eu tenho a tabela de cidades e lá está a cidade, o CEP e tal, e eu preciso controlar o número de habitantes. Para mim é importante saber o número de habitantes, e eu não tenho isso dentro do software. Então eu vou na tabela. Que barulho foi esse? Oi? Parou? Parou. O senhor está me escutando? Ó. Eu vou na tabela de cidades. Eu já até criei o campo aqui habitantes, mas eu daria uma inserção, colocaria o título, o nome do campo, o que esse campo é, alfanumérico, numérico inteiro, numérico real, lógico, data, se ele é edição ou listinhas do Windows, tal. Então eu criaria esse campo e colocaria ele cria uma abinha na tela e coloco ele dentro do sistema.
Isso ajuda muito na implantação do software, porque qualquer campo que eu precise controlar, que falte para mim dentro do sistema, que é importante que eu tenha ele, nós mesmo podemos criar esses campos e colocá-los dentro do sistema. Também tem a opção de criar tabelas. Por exemplo, isso é muito usado no telemarketing. O nosso sistema, como ele tem vários módulos, nós temos um módulo de telemarketing onde eu vou telefonar, receber informações e eu preciso gravar essas informações para que eu possa tirar em relatórios, tomar ações em cima disso. Então eu crio a minha tabela e crio os campos na minha tabela para que eu possa receber essas informações. Também tenho o designer. O que é o designer? Do mesmo modo que eu coloco campos dentro do sistema, eu posso tirar campos que estão em excessos do sistema. Vocês vão ver que, por exemplo, o cadastro de entidades, que nós tratamos de entidade, não cliente, fornecedor, nós chamamos de entidade, tem muitas informações. E por causa dos vários ramos de atividade que a gente atende. Então, por exemplo, vai ter uma informação lá que isso eu não uso. Eu posso deletar essa informação do campo, do formulário, e criar um nome para esse formulário e vincular um usuário. Aí o que acontece? A tela do usuário fica de acordo para ele. Por exemplo, ajuda muito na implantação também. A recepcionista, às vezes a tela de cliente fornecedor dela precisa só ter o nome, telefone e e-mail. Ela não precisa saber outros dados do cliente. Então cria-se uma tela no designer só com as informações que ela realmente necessita e vincula a ela que ela tem uma tela específica para ela. Entendeu? Porque na informação de cliente, de fornecedor, às vezes eu tenho até informações financeiras e eu não quero que ela veja. Então eu consigo pelo designer fazer isso aí. Perfeito. O Glauco? Pois não. O seu sistema é instalável, né? É um executável, mesmo? É um executável. Ele roda aqui Microsoft, o Windows Server. Não entendi. Servidor é o Windows? É o Windows. É o Windows. Banco de dados. SQL Server. O free ou o licenciado? Não, a gente usa o free. Até, okay. Inclusive quem está aqui comigo na apresentação é o Éder. Ele é o que gerencia todos os implantadores. É o meu braço direito aqui dentro também. Ele cuida de todos os analistas e ele pode até falar um pouco melhor sobre o banco de dados aqui. Você pode fazer as perguntas que você quiser que ele responde. Eu sou mais comercial, às vezes eu não consigo responder tecnicamente algumas perguntas que você me faz do banco de dados. Mas ele está aqui do meu lado. Era só isso mesmo, só para saber qual é a plataforma, que a gente agora já sabe, que só para ver se estava coerente com a nossa estrutura. Certo. Ok, vai prosseguir. E o Apollo Projeto, nós temos uma ferramenta de desenvolvimento dentro do sistema. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um processo meu, uma rotina minha, que é só minha, e que eu gostaria de colocar, eu tenho conhecimento em SQL, em Delphi, e eu gostaria de colocar essa ferramenta dentro do sistema para que possa fazer parte do sistema. Então eu crio esse projeto fora, no nosso desenvolvedor, que ou em Delphi, e eu coloco ele aqui no Apollo Projeto, onde ele vai aparecer dentro do Apollo. Ok, tipo uma aplicação externa.
Só que quando eu entrar no Apollo, vai ter os menuzinhos lá e eu posso falar para ele, eu quero que você apareça dentro do menu, por exemplo, vendas com esse nome. Então quando eu tiver no Apollo, eu clicar em vendas, ele vai aparecer, eu chamo ele de dentro do Apollo. Entendeu? Ok. Entendeu? Então esse é o configurador externo, tá? Do sistema. Agora eu vou entrar dentro do sistema, vou sair do configurador externo e vou entrar dentro do sistema propriamente dito. Vocês podem me interromper, fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Apollo 11 foi aquele que caiu, né? É, por isso que esse é o 12, esse é o que está subindo. Ok. Não sei se eu cliquei aqui. Cliquei. Parece que não está subindo, não. Verdade, hein? Pronto. Se preocupe não, nem Bill Gates se escapou disso. Ah, mas tranquilo, tem que ter um pouco de emoção também. Claro. Na verdade, até pra gente, enquanto ele ficou lento a minha máquina de uma hora para outra. Ó. Na verdade, agora vocês vão até se surpreender um pouco pela quantidade de configuração que tem. Está aberto 2 vezes, então ele. Não quer abrir. Calma. Uai, abriu. Uai. Pela quantidade de configuração que tem dentro do sistema mesmo. Na realidade, o sistema ele tem, eu posso colocar alarmes em vários lugares do sistema, por exemplo, em orçamento, por vencimento, e ele me avisar, em contratos, eu pedi avisos. Em vencimento, em vários vencimentos que é importante que ele me avise, eu colocar alarmes, e toda vez que eu entrar no sistema ele vai abrir a minha lista de alarmes, e enquanto eu não clicar com o botão direito do mouse e der como lido, toda vez ele vai aparecer. E quando eu clicar com o botão direito do mouse e der como lido, ele vai gravar numa tabela quem é o usuário que leu e que horário e dia que ele leu. Okay. Aqui então assim uma tabela de disparo de alarmes. O sistema ele é multi-empresa, eu posso cadastrar várias empresas, e ele é multimoeda. Eu posso criar outras moedas, dólar, euro, tal, e fazer conversões, vender em outras moedas, ele converte também. Mas uma coisa interessante que a RioSoft fez, como ela fez esse software voltado para o CRM, a primeira coisa que ela mudou foi o cadastro de clientes, fornecedor, contato, vendedores, funcionários. Ela criou chamando de entidade.
e a gente cria as categorias dessa entidade. Então esse bonequinho aqui do lado esquerdo, eu vou abrir o cadastro de entidades e aqui eu crio as categorias do lado esquerdo. Por exemplo, comercial prospect, eu abri do Apollo, do Drummer, da folha de pagamento, do PPI, do RioSoft, marketing indústrias, bebidas, cartonagem. Eu fiz subdivisões: hospitalar, metalúrgica, outras indústrias, pré-moldados, solução, bancos, comércio, consumidor final, fornecedores. Eu dividi aqui em fornecedores de equipamentos de informática específico, outros tal. Então eu posso criar aqui as minhas subdivisões para que eu possa cadastrar depois a entidade. Isso permite que uma entidade, ela pode ser seu cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Eu cadastro ela uma vez só e vinculo ela a duas categorias. Ela aparece tanto numa categoria quanto na outra categoria. Ok? Bom, aproveitando que você está aí na entidade, eu tenho um cliente e eu quero saber o que ele comprou comigo e o que ele tem lá. Como é que é por aí que eu vou estar aí? É por aqui. Deixa eu só explicar duas coisinhas aqui, aí eu já mostro para vocês e te explico direito. O que eu quero dizer é o seguinte: é um cadastro bem completo e aqui vem aquelas informações que eu te falei. Por exemplo, agropecuarista. Como nós temos clientes que vendem para agropecuarista, tem essa informação no sistema. Como nós temos empresa de turismo, tem Suframa, Embratur. Só que você fala assim para mim: eu não quero essas informações. Essas informações para mim não são interessantes. Então, com a tecla F11 que o teu pessoal aí, eu dou um nome para a tela. Aqui eu vou pôr CLI de clientes. Ele vai abrir para mim a tela, a página, e eu venho aqui sem precisar da produtora do software e tiro as informações que eu não quero. Certo? Eu criei uma telinha agora há pouco, antes de você chamada cliente. Eu nem vou salvar aqui. E eu peguei inclusive a tela de telefone. A tela de telefone fica aqui, ó, em comunicação. O telefone fica aqui. E eu apaguei a tela do principal aqui, essa parte de baixo, e coloquei o telefone. E vinculei ela a um usuário. Então eu vou só mostrar para vocês. Vou trocar de usuário. Vou trocar de usuário. Vou mostrar para ele como que apareceria a tela. Aí, o telefone veio aqui para a página principal e sumiu aquelas informações que eu tinha colocado, certo? Então é o seguinte, uma coisa bem interessante no sistema também, vou voltar no meu usuário, que você me perguntou e que é bem facilitadora. Aqui em cima vocês estão vendo esses botõezinhos. Cada um significa um atalho. Por exemplo, solução da ocorrência, orçamentos, pedidos, movimentação de estoque, compra, e aí vai. Assistência técnica, contratos a receber, vai as informações. Quando eu entro na entidade e coloco o nome da entidade, eu procuro o nome, acho o nome de uma entidade que eu quero. Aqui embaixo abre os mesmos botõezinhos ou até mais,
Só que agora é referente à entidade, orçamento dessa entidade, pedido desta entidade, movimentação de estoque desta entidade, pedido de compra desta entidade. Então tudo referente a ela, um conta corrente, entendeu? Então tudo referente, notas fiscais, então tudo referente a ela aparece aqui. Eu simplesmente clico, por exemplo, notas fiscais dessa entidade, eu cliquei, ele me abriria quais são as notas fiscais. Como ele abriu aqui, só que aqui está 21/4, não tem, eu vou pôr desde do ano passado. Peguei justo uma entidade que não tem nota, mas se tivesse nota, apareceria as notas fiscais dele aqui. Ok, já, deu para entender. Deu para entender, né? É. Agora essas informações, Cláudio, elas são parametrizadas de acordo com as permissões do usuário. Não entendi. Passou um caminhão aqui na rua, fez um barulho, eu não entendi o que o senhor perguntou. Esses ícones aí embaixo vão aparecer de acordo com as permissões do usuário. Lógico que sim. Aqui em manutenção mostra aqui que contempla o módulo. Como o senhor compra por usuário, todos esses módulos aqui já vêm no sistema. A única coisa é que a gente vai habilitar quais são os módulos que o senhor vai trabalhar. Contrato, assistência técnica, conhecimento de transporte, compras, custo fiscal, estoque, expedição, financeiro, orçamentário. Temos um controle de vasilhame, que é para a indústria de bebida, controle de vendas, helpdesk, controle de PCP, marketing, controle de PCP, controle de projeto, encerramento de viagem. Ele controla viagens, o cara sai para viajar, quanto leva de dinheiro, quanto volta e tal. Ele tem no sistema também. Então, tudo isso já contempla quando o senhor compra o sistema, já vem. Que tem o contábil e o patrimônio também já vem, não fica aqui, fica num executável à parte, mas também faz parte do sistema quando compra o usuário. Agora, uma coisa que é assim, eu vou dar uma passada meio rápida, mas vou mostrar para vocês e vocês vão ver a abrangência do sistema. Eu tenho a configuração dentro do sistema antes de começar a trabalhar, por isso que a gente passa por setor e pergunta como é que você trabalha, qual é o seu fluxo aqui, como que funciona o teu compras, por exemplo. Então aqui no meu compras, olha a quantidade de configuração, eu entrei no compras, que tem para o compras. Controla produto por comprador, controla fornecedor por comprador, controla produto diverso por funcionário, valor unitário em unidade diferente da unidade do produto, e assim vai. Valor acima da tabela de preço, o que eu faço? Dá uma mensagem, bloqueia. Okay. Requisição de material, necessita de aprovação, permite item repetido, visualiza várias empresas na mesma lista, alarme na inserção, utiliza rateio por classe, e aí eu vou tendo todas as minhas pedidos, se necessita de aprovação, verba, tudo que se relaciona ao compras, aquelas regras que eu falei que estão dentro das minhas empresas estão aqui dentro. Então, eu vou ver como é que a sua empresa trabalha no compras, lógico que a gente também dá dica, pela nossa experiência, e vou configurar de acordo com o que a sua empresa trabalha. Por isso que, assim, o senhor falou, vou implantar sozinho, é um pouco difícil, porque às vezes tem tanta informação que até a gente se confunde um pouco, mas a gente tem bastante experiência assim, do padrão, só se fugir muito fora do padrão. Integrações, olha que interessante. Minha preocupação é só você mandar um consultor de interior de São Paulo para a Bahia. Se tiver aqui, eu já fiz implantação na Bahia presencial, normal, já fizemos. Então não tem problema nenhum.
É que é mais cômodo se a gente não precisar ir, mas em qualquer momento eu acredito que pode ser que a gente tenha que ir, pelo menos quando for virar o sistema, para dar mais segurança para vocês. Aí a gente acerta, vê, se precisar ir a gente vai também. Ok. Olha que coisa interessante, integrações. Olha quantas configurações a gente tem, mas tem algumas que são interessantes. Vendas com estoque, baixa automática por nota fiscal, pedido ou requisição. Cada empresa trabalha de um jeito, ou em nenhum momento. Eu chego na empresa e falo assim, ó, vou baixar meu estoque. Em que momento? No momento que eu faço um pedido? No momento que eu faço uma requisição, já quero que baixe o estoque. Não, no momento que eu faço um pedido, eu quero que baixe o estoque. Não, eu quero que baixe o estoque só quando eu emitir a nota fiscal. Então, oi. Me perdoe só uma coisinha. Uma das pessoas que está aqui, ela vai precisar sair um pouco mais cedo. Eu queria ver se você podia adiantar um pouco da parte de contratos e de serviços, ordens de serviço, só para que ela possa... Tá, já estou indo para lá. Se você puder adiantar, eu agradeceria. Eu vou parar de passar as configurações, porque vocês já viram, já deu para ter uma ideia do tanto de configuração que tem e a abrangência que é, né? Perfeito. Tá, então eu vou passar para a parte de contratos. Eu aqui trabalho com contrato. Todo mês eu tiro nota fiscal para o cliente para receber a manutenção mensal. O contrato tem duas maneiras que eu posso trabalhar. Que eu emito um pedido, todo mês ele gere um pedido e eu emito esse pedido, transforma-se numa nota fiscal, ou eu gero do contrato direto para o financeiro e emito essa nota fiscal só no final, no meio, em um outro determinado momento. Acredito que de vocês, todo mês vocês geram uma nota fiscal também, né? Perfeito. Então tá. A grande maioria é assim. Eu tenho contrato a receber e contrato a pagar. Eu posso controlar os dois contratos. Então vou entrar aqui no contrato a receber. Esse é melhor. Né? Aqui ele está tudo em vermelho, mas eu posso direcionar corzinhas para cada tipo de contrato, para cada status, cada status de contrato. Contrato ativo, eu quero ele na corzinha amarela, tá? E aí assim por diante. Bom, dentro do contrato, uma coisa importante que eu preciso passar antes do contrato é o cadastramento do produto, porque lá está o número de série. Então aqui, ó, materiais, produto. O produto é cadastrado no estilo da entidade, com grupos e subgrupos. Então, por exemplo, aqui em produção que eu criei um grupo de acabados, insumo, matéria-prima, projeto, semi-acabado. Dentro de semi-acabado, anéis, arruela, cama e assim por diante. Eu criei aqui produtos número de série, HD de 50 GB, HD de 1 TB e monitor LED de 17 polegadas. Dentro do cadastro, é um cadastro que tem muita informação também. Eu posso tirar as informações que não são pertinentes a mim. Eu tenho um número estruturado do cadastro, um número alternativo 1, código de barras, um nome e mais 3 nomes. Por que isso? Eu já estou acostumado a trabalhar com código. Eu posso já colocar esse código aqui na implantação e continuar chamando ele pelo mesmo código que vocês já estão acostumados. O nome, pode ser que eu tenha um nome que tenha que sair na nota fiscal, mas ninguém conhece esse produto por esse nome. Então eu teria outros nomes
alternativos para sair nos relatórios internos e um nome para sair na nota fiscal. Pesos e medidas, eu posso cadastrar uma tabela de pesos e medidas, onde eu, por exemplo, cadastraria a menor unidade de controle minha, que seria a unidade do produto, mas eu poderia falar que a caixa vem 10 e que o pallet vem 10 caixas. E na hora de eu dar a entrada, eu posso dar entrada em unidade, em caixa ou em pallet. E na hora de eu tirar um relatório de saldo, ele dá, você tem tantas unidades que correspondem a tantas caixas e a tantos pallets. Entendeu? Informações gerenciais. Aqui começa várias coisas que eu preciso para integrar com outro software. Além de eu ter a configuração lá, eu teria que ter, por exemplo, com compra, se necessita de aprovação, na cotação, na requisição, no pedido, no estoque, o que eu faço, na expedição, se eu possuo número de série. Se eu falar que o meu produto possui número de série aqui, o que vai acontecer? Ele vai pedir para que quando eu der entrada no estoque, eu lance esse número de série, ou eu dê entrada numa ordem de serviço, ele também deixa eu lançar o número de série, porque eu posso ter um atendimento de peças de informática, eu estou abrindo uma ordem de serviço para um determinado produto, e esse produto tem um número de série, e eu já tenho o produto cadastrado, mas eu não vou dar uma entrada no estoque só para cadastrar o número de série. Eu cadastraria pela ordem de serviço mesmo. E ele deixa você cadastrar por lá. E o estoque... Só uma pergunta. No cadastro de produtos, eu tenho vários produtos similares, com mesmas características próximas, só que diferentes. Por exemplo, eu tenho notebook de 14 polegadas, notebook de 15 polegadas. Então o NCM é o mesmo, a tributação é a mesma, o fornecedor é o mesmo. Tem como cadastrar um e replicar alterando as características que diferenciam? Tem como eu cadastrar um e fazer uma cópia desse com as mesmas, com tudo que você já configurou, e sei lá, é só alterar o nome. Ok. Tá? Fazer uma cópia do produto. Okay, e o estoque é por local de armazenagem também. Então, tem gente que no local de armazenagem chega a colocar até prateleira, entendeu? Depende do nível que eu quero detalhar o meu local de armazenagem. Tem gente que coloca só empresa, tem gente que coloca estoque na empresa, estoque, sei lá, fora da empresa, um outro lugar que eu tenha. A gente que quer fazer nível, subnível, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Aí ele dá o total que eu tenho de produto, subdividido nos locais que eu tenho. Então, um cadastro de produto... No nosso caso é só filial. Exatamente. Então, esse é o cadastro de produto. Passei rapidinho, vamos voltar no contrato. Bom, contrato, o nome de contrato, a data. Aqui eu falo qual é o tipo de contrato. Eu crio, tem um cadastro, onde tem essa telinha verdinha, esse quadradinho verdinho, que tem um cadastro do outro lado. Então eu posso colocar qual que é o tipo de contrato. Eu coloquei com a colocação de mão de obra, está colocado aqui. Se o tipo é determinado ou indeterminado, a vigência desse contrato é determinado ou indeterminada, o período, a prorrogação, se o tipo de renovação é automático, aditivo ou outro, se o vencimento desse contrato ele é quinzenal, mensal, 30 dias, bienal, trimestral, quadrimestral, semestral, anual, coloco. Se eu tenho um dia base para receber esse contrato, se é só em dia útil, se é fora o mês ou conta o mês, se eu estou cadastrando um contrato, ou se é fora o mês, ele começa a contar só a partir do próximo mês. A integração desse pedido, se ela é financeiro manual, aquilo que eu falei, pode financeiro parcela, documento de contrato, pedido a faturar, pedido mãe. Pedido mãe é o jeito que a gente trabalha. Todo mês ele gera um pedido e gera direto para o vendas esse pedido, e lá no vendas a gente
só emite a nota fiscal e ele gera contas a receber. Quando que é o próximo pedido? E assim vai lá. Informações complementares desse contrato. A entidade afaturária do contrato, qual que é o relatório. Aqui, ó, mas é informativo mesmo, tá? Quem que é o vendedor que atende. Informações adicionais desse contrato. Se tem prêmio por pontualidade, honorários advocatícios, multas e juros. Aqui, tipo de atraso de pagamento, cláusula penal, tal. São coisas pertinentes ao contrato. Vai aí, né? Se o ajuste meu, se tem ajuste, no meu caso aqui eu tenho um ajuste anual por índice e é o IGPM. Então eu já coloco aí quando der o mês de contrato, der o vencimento, além de eu cadastrar o IGPM do mês, ele já me atualizar, ele me avisa quando está vencendo o contrato. Itens que fazem parte desse contrato. Eu coloco aqui a tabela posso ter uma tabela de preço ou não. Produto relacionado eu uso aqui, que na realidade é o seguinte, seria eu estou prestando serviço sobre o módulo que o senhor comprou de mim, tantos usuários small business, só que na nota sai atualização agregada ao direito de uso de software, não sei o que lá. Então eu colocaria os produtos aqui embaixo relacionado a um produto que sai na nota. Okay. Então eu colocaria esse produto. Aqui são os produtos do contrato que fazem parte do contrato. Eu coloquei HD de 500 GB aqui. E aí eu entro com o número de série de cada um desses itens. Exatamente. Aqui o senhor entra com o número de série de cada um desses número de série. Aqui são os números de série, tá, de cada um. Eu entro com os números de série de cada um. Ok. Quer dizer, eu posso ter lá um item cadastrado e tenho 10 peças desse item. Lá eu vou entrar com os 10 números de série desse item. Vai entrar com os 10 números de série desse item. Com um leitor ótico, se tiver, já deixa na maquininha que vai entrar, só passa o leitor ótico e ele dá a entrada. Maravilha. Tá? Informações adicionais. Itens. Só uma pergunta. Eu tenho casos aqui em que eu tenho um contrato. Certo. E os locais onde estão os produtos, os equipamentos, são diversos, espalhados pelo estado da Bahia inteiro, outros estados inclusive. Então eu tenho um contrato e tenho que dar atendimento a equipamentos, produtos que estão espalhados no Brasil afora. É um ponto de faturamento, mas de atendimento são diversos. Okay? Tudo bem, na realidade você vai fazer um contrato com todos esses produtos. O que a gente pode fazer, aí que eu falo, as facilidades, é que aqui, na hora que o senhor for cadastrar o produto, criar uma abinha local e deixar você colocar a cidade, então fica informado dentro da cidade, dentro do contrato. Não tem essa informação, mas eu posso criar, eu não dependo nem da produtora. Vai ficar no contrato informativo o local, para poder tirar em relatório também o local que está aquele produto, e depois normal, abre ordem de serviço. Não vejo dificuldade nenhuma. Isso vale para este contrato. Para este contrato, eu estou dentro dele. No próximo contrato volta a regra anterior. No próximo contrato vai ficar a abinha local aqui. Se você não usar, você não preenche nada. Ok. Entendeu? Bom, cadastrei o contrato. O que eu tenho que fazer todo mês? Só vim aqui, manutenção, administração de contrato, contrato a receber, gerar pedido de contrato. Ele vai perguntar uma data inicial, uma data final aqui. Então eu não lembro que
que meses que tá, que essa base aqui é uma de apresentação antiga, mas eu vou colocar aqui no meio do ano passado. Não sei se... Não tem. Bom, ele vai aparecer os contratos aqui, eu seleciono quais os contratos que eu quero que gera pedido, dou ok, ele vai gerar o pedido para mim, para que eu emita a nota fiscal, e nesse momento ele faz as informações que eu tenho que fazer, baixa estoque, se emitir nota fiscal, não sei se é produto, se é peça, se não é, não sei como que funciona aí. Então gera financeiro, gera fiscal, ele faz o que tem que fazer. E a assistência técnica, eu também sou vinculado com a ordem, com o contrato. Eu tenho que abrir um sincronizador aqui. Deixa eu abrir, já abri. A assistência técnica, eu tenho uma coisa interessante. Eu posso controlar etapas ou abrir a ordem de serviço e fechar. Se eu falar que eu vou controlar etapas, o que acontece? Eu tenho que criar essas etapas. Então, eu tenho os tipos de etapa aqui. Então, ó, atendimento de contrato, abrir a ordem, ir no cliente, detectar problema, executar o serviço, finalizar a ordem de serviço. Esses seriam as etapas para que eu resolva a minha ordem de serviço quando for tipo de etapa de contrato. Atendimento balcão, faço um pré-orçamento, executo o serviço ou finalizo. E aqui eu coloco, por exemplo, na etapa pré-orçamento, qual é a próxima etapa. Ele pode executar o serviço ou ter que finalizar a ordem, não executar o serviço. E quem são os usuários que são os responsáveis por aquela etapa. O que vai acontecer? Quando eu abrir a ordem de serviço aqui, deixa eu clicar, eu posso saber em que etapa que está. Então, finalizar a ordem, aqui já finalizou duas. O contrato, abrir a ordem não está, ir ao cliente, essa aqui está ir ao cliente. Eu sei que está aqui e está aparecendo para mim porque eu estou como supervisor e coloquei meu nome, mas se eu colocasse um usuário, apareceria para ele e para o supervisor ver, os outros não veriam, certo? A ordem de serviço, eu vou abrir uma nova ordem aqui. Vamos vir essa aqui, executar pré-orçamento. Número do orçamento. Aqui eu coloco para quem que para quem que eu estou fazendo essa ordem de serviço. Mas uma coisa interessante, se eu tenho vinculado ao meu contrato um número de série, se eu digitar o número de série aqui eu não vou lembrar, eu acho que eu não vou lembrar um número de série que eu tenho, mas ele já traz todas as informações. Entidade, deixa eu ver se eu lembro aqui, 004, não sei se vai ter. Ele trouxe só o HD, que é da Hagtech, mas não está vinculado a contrato. Deixa eu ver, 003. Aí ele trouxe aqui, ó, já está vinculado ao contrato a entidade tal, número de série, fabricante, produto, contrato, qual que é o tipo, atendimento balcão aqui, colocar quem que é o técnico que está atendendo. Eu tenho um cadastro de funcionário aqui.
Aqui eu coloco quem que é o contato. Para mim, se eu não tenho cadastrado, eu posso colocar, escrever. Se eu tenho garantia ou não, se está em garantia ou não, da mão de obra, da peça, total ou nenhuma garantia. Aprovação, se foi aprovada a ordem de serviço ou não. Encerramento, que isso aqui vai no final, né? Informações complementares da ordem: quem é o vendedor, qual o contato, se o atendimento é balcão ou a domicílio, se eu tenho acessórios, informações adicionais. Agora eu vou entrar numa ordem que eu já tinha feito, que eu estava fazendo aqui, que é melhor. Já está preenchido os campos e eu estou na etapa ir ao cliente. Então, aqui ele já trouxe essas informações. Informações adicionais. Etapa. Eu estou na etapa de detectar o problema. Qual que é a próxima etapa? Executar o serviço. Então eu posso já lançar a próxima etapa. Aqui, itens da ordem. Eu posso lançar nesse momento o que eu estou fazendo. Se eu estou executar o serviço, eu poderia falar assim, vou dar um insert, é uma peça, é uma mão de obra indireta ou uma despesa. É uma mão de obra. Qual a mão de obra? Quantidade, valor, o que foi, PPC. Exatamente. Horas para execução de serviço de informática. Coloquei aqui. Ele já traz as informações. Qual que é o defeito? Eu tenho um cadastro de defeitos. Vou colocar aqui. Se eu faturo ou não faturo. Porque às vezes eu estou lançando um item na ordem que está na garantia e eu não preciso faturar. Aí eu desmarco aqui, ele nem vai, ele só vai ficar na ordem. Se eu falar que eu faturo, no final da ordem ele vai gerar um pedido para que eu emita a nota fiscal. Ok. Ok? E aí você define o código do cliente, define para quem eu vou faturar. Posso estar atendendo num local e faturar para outro, é isso? Pode sim. Pode sim. A gente vai gerar, troca entidade. Você estava pensando nesse caso aí, por exemplo, aquele meu caso lá que eu tenho 50 locais diferentes, neste momento, se tem que faturar, eu tenho que colocar o local 1, que é para quem eu tenho que faturar, é isso? Aí a gente... Eu estou atendendo a loja 10. Eu vou ter que estudar um pouquinho melhor essa situação, porque se são locais, se são entidades diferentes, você lança num contrato só. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar de uma entidade só e depois trocar a entidade na hora de faturar. O que eu estou pensando agora, vagamente, não estudei, não vi se tem algum jeito mais fácil. Na realidade, o Éder, com a experiência dele de implantação de 10 anos... Pode falar. No cadastro da entidade vai ter o nível de faturamento, de cobrança de boleto, lá no cadastro. O Cleiton está aqui do meu lado e está falando para mim que no cadastro da entidade... Eu vou entrar aqui, eu tenho a entidade, vou entrar aqui, que aqui é o endereço principal dela, endereço de cobrança, coleta, retirada, entrega, endereço de faturamento. Aqui a gente colocaria os endereços de faturamento e eu escolho na hora de eu emitir. Ou eu cadastro 50 entidades e coloco o endereço de faturamento destas 50 da matriz, por exemplo. Todas iguais. Exatamente. É isso? Ou eu cadastro uma entidade só e coloco os endereços de faturamento das 50 outras aqui dentro dessa entidade só.
E eu escolho na hora de emitir a nota. Ok, entendi. Entendido? Deixa eu fechar aqui. Aqui, adicional, defeito, eu tenho apontado pelo cliente e apontado pelo técnico. Porque às vezes o cliente aponta um defeito e o técnico aponta outro. Então eu posso lançar aqui também. Itens com o técnico, é interessante também que se o técnico sai a campo, às vezes ele pega item do estoque para atender aquela ordem de serviço. Então ele levaria, por exemplo, um HD, memória, placa de vídeo, sei lá, acho que nem usa mais isso, mas ele levaria, ele tiraria do estoque, eu lanço na ordem de serviço que ele está saindo com essas peças e quando ele voltar ele tem que devolver, senão gera faturamento. Apontamentos, aqui eu também posso gerar qual a mão de obra que ele está fazendo, o que ele está fazendo, o horário que ele começou, o horário que ele finalizou, se teve refeição e o horário que ele retornou. Eu vou lançando e vai ficando apontado as horas que ele fez dentro da ordem de serviço. Para que eu... Data e hora, ok? Data e hora. Aqui a condição de pagamento dessa ordem de serviço, tal. Aqui se ele usou veículo para ir, o horário que ele saiu, o horário que ele chegou, tal. E essa ordem de serviço vai trocando de etapa até chegar no final da etapa, que gera faturamento. E é isso. O módulo de ordem de serviço de contrato é isso. O compras, deu para entender? Não tem muito segredo. Ele tem... Tá rápido, mas deu para gente ter uma ideia. Porque na realidade entrar em muito detalhe, eu precisava entender como é que a sua empresa trabalha, formatar uma apresentação em cima, assim que dá para você ter uma noção muito boa, mas você viu que tem muita informação, né? Inclusive, talvez seja interessante te mostrar aqui na configuração assistência técnica. Olha quantas... Quanto de configuração tem? Perfeito. Só para assistência técnica. Então, assim, é muita coisa. Mas eu garanto, te atende e atende muito bem. No compras, mas falando, eu tenho um processo de compra inteirinho, requisição, resumo da requisição, cotação, pedido e pedido. Eu posso partir da requisição, abrir para todo mundo fazer requisição para comprar. O comprador faz o resumo dessas requisições, faz a cotação, escolhe qual que é a melhor cotação, gera um pedido e esse pedido vai ficar em stand-by até chegar no estoque. Aí chegou a nota fiscal eletrônica aqui. Aí você vai dar entrada no estoque. E aí ele vai falar assim, essa entrada está relacionada aqui pedido de compra. Você vai falar esse pedido de compra. Ele já vai pegar todas as informações do pedido de compra e vai trazer e vai fazer algumas checagens. Por exemplo, integração, compras com estoque ou estoque com compras. Ele pergunta para mim se eu aceito que item sem pedido de compra dê entrada no estoque. Se eu falar que sim, ele vai tanto pegar os pedidos que tiver pedido de compra como os que não tiver. Se eu aceito fornecedor diferente do pedido, se eu permito pedido parcial, se eu permito item diferente do item do pedido, se o pedido vier em quantidade, qual que é a variação diferente, qual que é a variação que eu posso ter? Se eu falar em quantidade, eu aceito a variação de 100% a menos ou 100% a mais. Então, se você pediu 10 peças, se vier 20, você aceita que entra, ou se vier uma, você aceita que entra. Agora, em valor, eu não aceito variação nenhuma, 0%.
O que vai acontecer? Quando eu estiver dando entrada no estoque, o estoquista nem vai saber, mas se tiver em desacordo com o pedido de compra, ele vai abrir uma mensagem que está em desacordo com o pedido de compra e vai mandar chamar o comprador. Aí o comprador vai ter que se resolver. Qual é o processo na hora da entrada do material? Eu leio o XML e comparo com o meu pedido de compra? Ou não? Como funciona? Eu pedi para chamar o Éder, que eu não sei te explicar isso aí mais técnico assim, mas ele vai... Faz a pergunta de novo. Quando eu recebo um material que eu comprei com pedido ou sem pedido de compra, tá? Ele vai sempre me perguntar. Tendo um pedido, ele vai comparar, que você falou que ele faz a comparação, mas ele faz a leitura da nota fiscal eletrônica do XML para comparar os produtos, os itens que estão batendo com o meu pedido? Olha, na importação, ele pega os itens que também estão no XML e confere, e também tem o lançamento manual, que você pega a nota e vai inserindo o movimento no estoque, e ele confronta pelo código estruturado do produto qual foi o valor e quantidade que você fez o pedido de compra com o que está vindo na nota, e te informa, de acordo com os percentuais que você colocou que aceita a mais e a menos, se está dentro do limite, e te avisa. Ok, eu posso fazer, eu faço um pedido de 4 itens. Sim. E quando eu recebo essa nota com 4 itens, 2 itens eu vou lançar para o estoque e um item eu vou lançar, por exemplo, para uso e consumo, da mesma nota. Certo. Eu tenho como, na entrada, dizer qual o CFOP para a aplicação desses itens? Sim, sim. Dentro do item do movimento de estoque, ele vai estar sempre trazendo uma CFOP e você altera caso necessário. Ok. E aí ele vai dar o tratamento fiscal de acordo com o CFOP que eu defini nesse momento. Exatamente. Uma coisa interessante, que eu não falei até agora, mas que é o coração do sistema, nós temos um cadastro de tipo de lançamentos. Então, para cada módulo, eu cadastro quais são os tipos de lançamento que eu vou trabalhar. Por exemplo, para estoque, eu tenho entrada por compra, saldo de implantação, saída por venda, saída por serviço, entrada de devolução e tal. Na entrada por compra, o que eu faço? Então aqui eu marco, ó, o que faz? Compõe o valor do faturamento, compõe o valor do financeiro, permite lançamento. Aqui eu vou falar o que ele vai fazer. Permite lançamento em quantidade, permite lançamento sem valor, lote de criação obrigatório, calcula a diferença de CMS. Aqui eu falo, marquei, ó, gera controle de estoque, gera financeiro, contabilmente, o que eu faria? Debito tal conta, acredito tal conta, okay. Eu marco aqui no tipo de lançamento. E toda operação que eu fizer no sistema, tanto para vendas, quanto para financeiro, quanto para estoque, a primeira coisa que ele vai perguntar é o seguinte: qual é o tipo de lançamento? Então, quando eu informar o tipo de lançamento, a pessoa, ele já vai saber, quando eu finalizar, o que ele tem que fazer. Eu tenho que pegar com o financeiro, eu tenho que pegar com o fiscal, eu tenho que... Bom, o que tiver marcado lá que ele tem que fazer, tem que estar baixo no estoque, então ele vai fazer, entendeu? Mas a minha dúvida é exatamente em função disso, que alguns sistemas, eles tratam na entrada uma natureza para cada nota fiscal. Então, aqui eu vou te mostrar, ó, tá vendo que tem HD de 50 GB e HD de 1 TB. Eu entrei no de 50 GB, o que ele abriu aqui para mim? CFOP de partida, tipo de lançamento. Dentro do outro item eu posso ter outra natureza. Aqui eu posso ter outro, colocar outra CFOP. Ok. Entendeu? Abrir o cadastro de CFOPs aqui. Eu poderia colocar outra. Por CFOP. Por item eu posso trocar a CFOP. Tudo bem? Hoje eu recebi uma nota
que tinha 40 itens. A quantidade era 40 de um item, ok? 40 peças. Veja o exemplo. Dessas 40 peças, 32 peças eu entrei para o estoque. E 8 peças eu entrei para aplicação, na prestação de serviço. É possível fazer isso? Sim, você vai colocar 2 vezes o produto aqui na lista. Nenhum deles vai estar a quantidade de 32, né, com a CFOP correta, e na outra linha você vai ter os outros 8 com a CFOP correta também. Ok. Tudo bem. Entendeu? E você pode dividir eles no saldo, local de armazenagem. Local de armazenagem para venda, local de armazenagem consumo interno. Ok. Entendeu? Aí ele vai dar que você tem 40, sendo 8 para consumo interno, 32 para venda. Ok. Entendeu? Ô, Glauco, Oi. nós estamos com o horário um tanto quanto adiantado. A parte que eu vi até agora, eu gostei. Eu acho que a gente vai fazer o contato para a gente aprofundar um pouco mais isso em outro momento. Pode ser? Lógico, estou à sua disposição. Mas o sistema... Existem outras pessoas da operação da empresa que não puderam estar conosco hoje, mas que são importantes na organização. Eu acho que eles vão querer ver um pouco mais sobre o sistema. Tudo bem. O senhor pode entrar. Eu vou lhe mandar um e-mail, Glauco, relacionando os módulos que a gente quer ver com mais profundidade. E vou, nesse e-mail, detalhar o que a empresa faz, a operação dela. Venda, assistência técnica, locação e assim por dentro. Para que você possa, na sua apresentação, quando eu reunir um grupo maior, você possa se ater a estes itens. Tudo bem. Entendeu? A esses aspectos, para a gente ter mais aproveitamento. Tá, eu entendi. Para que eu faça mais no processo de vocês, né? Isso, mais dentro da nossa realidade, o que é que nós podemos fazer. Se controlar a etapa da assistência técnica, manda as etapas para mim. Ok. Entendeu? Ok. De assistência. E aí a gente faz aqui. É que se for entrar muito em detalhes, você viu que a gente, passando rápido, a gente ficou mais de hora. Se for entrar muito em detalhes, a gente vai ficar meio dia de serviço, meio dia de apresentação. Tranquilo. Mas é importante ver sim. Ok. Vamos encerrar? Vamos sim. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos aí. Então tá. Tchau. 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 Até a próxima.